Hóspedes anti-máscara. Como lidar? Depois das 6, está começando agora. Ô, Gabi, você está na África. Eu estou vendo aí atrás que você está numa savana africana, num resort 5 estrelas, provavelmente da rede Virtuoso, né, Gabi? Que coisa Mas não bonita tenha essas tuas férias. dúvida, não tenha dúvida. Tem até aqui, ó, alguns snacks, uns drinks aqui para o final da tarde. Olha que pôr do E, sol incrível. ô, Gabi, aí no Zimbábue não tem que usar máscara dentro do hotel, não, Gabi? Eu estou dentro da área privativa, que é o meu apartamento, a minha suíte. Mas você está Mas podendo, que hein? tem Você está podendo, hein, Gabi? Está podendo pagar uma suíte dessa aí. Olha, pô, realmente, cara da simples, coisa riqueza. simples. Bom, vamos lá, Gabi. Agora, dentro do nosso apartamento não tem problema nenhum. Agora que tem muita gente incomodando hoteleiros aí pelo mundo que não querem usar máscara, isso também é real, né? Então, já que a gente teve tanto sucesso aí quanto o nosso outro programa de previsões, né, parte 1, você deu dicas incríveis de máscara. Foi incrível. Aquela máscara que eu dei a dica, que é uma máscara que é máscara de tapa-olho de avião e máscara para evitar vírus, está fazendo um sucesso. Eu só vejo essas pessoas portarem essas máscaras em Paris e me saudarem, dizendo: Paulo, obrigado, você deu um insight excelente. Agora eu consegui utilizar essa máscara tapa-olho. Virou tendência. Eu sou um trendsetter aqui em Paris, entendeu? Essa vida de influencer deve ser bem difícil para você, né? Sair sem sendo reconhecido, é difícil mesmo. Exatamente. Mas, pegando essa tua dica de influenciador digital, né? A gente foi aí pesquisar e encontramos um artigo muito legal na Hotels Magazine que fala sobre as dicas de como a hotelaria, os hoteleiros devem lidar com pessoas que não querem, que se recusam a usar máscara. Você tem visto isso muito aí na Europa, não? Eu acho que a Europa, o europeu, é um pouco mais consciente dos seus direitos civis em relação ao outro, porque o ato de usar máscara não é um respeito em relação à sua própria saúde. O ato de usar máscara é um respeito em relação ao próximo, né? E eu acho que os europeus têm um pouco mais de maturidade em relação a enxergar isso de uma maneira mais coletiva, o que não é necessariamente a mesma coisa que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Isso virou uma espécie de fla-flu, né? A discussão sobre eu uso máscara, não uso máscara, e no Brasil eu acho que também tem muita discussão, né? Mas o fato é que a gente não vai discutir, né? Quem está certo ou quem está errado, mas eu acho que a gente vai dar algumas orientações para os hoteleiros, do que a gente viu no artigo da Hotels, sobre como lidar com esses hóspedes que chegam e se recusam a usar máscara, né? Exatamente. E a gente não está falando aqui de ter os seus direitos pisoteados, a liberdade individual pisoteada, como a gente vê alguns vídeos por aí, o pessoal falando, né? Ou é imposto por políticos tiranos. Isso não é uma questão política, é uma questão de que você é membro de uma sociedade, né? E precisa conviver em sociedade, uma sociedade civil que exige algumas regras aí, né? Mas vamos lá, vamos para o primeiro item. Eu acho que o primeiro item tem muito a ver com esse gancho, que é o seguinte: o hoteleiro tem que entender que ele, hoteleiro, assim como os colaboradores do hotel, eles podem exigir o uso de máscara, porque ali se trata de uma propriedade privada, se trata de um negócio privado. Então, quem decide sobre usar ou não a máscara dentro daquela propriedade é a pessoa que é responsável por aquela propriedade. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho interessantíssimo. É o seguinte: não tem discussão aqui dentro dessa propriedade privada, porque é essa a regra, portanto, a gente tem que fazer a regra cumprir. Acho que é isso, tem que ficar claro, né? O hoteleiro, você é autorizado a fazer isso, né? Eu costumo dizer, inclusive, assim, o hóspede tem sempre razão, ou o cliente tem sempre razão, isso vale para qualquer área de serviço. Não, o cliente não tem sempre razão. Qual é o nosso papel? O nosso papel é passar as regras desse estabelecimento da maneira mais profissional e elegante e gentil possível. Né? Se você mora num condomínio, se você frequenta um clube, se você vai hoje num restaurante, num supermercado, numa padaria, em qualquer lugar,
Eu não posso sair no meu prédio, eu não posso entrar no elevador sem máscara, né? Isso são regras condominiais. Então, você é autorizado a exigir a máscara. Esse ponto que você falou do Perfeito. cliente tem sempre razão, é um ponto fundamental que a gente ensina isso muito nas nossas aulas de serviço. É o seguinte, você sabe quando é que o cliente não tem razão? Quando ele está se comportando de uma maneira que compromete, né, a execução do serviço com outros clientes, né? Então, é isso. Você está no avião lá e um cliente começa a gritar e colocar em segurança todos os demais passageiros, aquele cliente não tem razão, tem que segurar aquele cara, tem que acalmar ele, tem que fazer com que ele Tá? obedeça as regras. É a mesma coisa com a questão das máscaras. Então, acho que esse ponto aí do cliente ter sempre razão tem que ser levado um pouco em consideração relativa, né? Número Exatamente. 2. Número 2, ser proativo. Aqui já tem coisas bem práticas trazidas no artigo que é muito legal, né? Que são bem interessantes. Então, uma das coisas é avisar antes, para você não ter aquele estresse do check-in. Porque ali você já tem outras pessoas, talvez, no lobby, você já deixa tudo para as costas do recepcionista, né? Vamos evitar isso. Então, assim, você tem o teu site, ressalta isso no site, no aplicativo, ressalta na reserva, no slip de reservas, deixa isso, configura o teu sistema, se sai direto do sistema, configura, né, aquela frase maior. Na entrada, eu achei essa dica super legal de falar com o carinha do estacionamento, né, para quando ele estiver descendo do carro já, né, ou do Uber ou do táxi, enfim, para ele já avisar. Falar sobre o bellboy, né, o capitão porteiro, sempre antecipar. Então, essa proatividade pode ser antes. O treinamento também, a gente vai aprofundar daqui a pouco, mas tudo para que antecipe esse momento de deixar claro as regras do hotel, né? Agora, uma coisa interessante que eu tenho visto mais lá fora, aqui eu ainda não vi, talvez tenha, mas eu realmente não conheço, é fazer o hóspede assinar, inclusive, um termo de compromisso no check-in, de que no momento que ele aceita, ele está aceitando aquelas regras também, né? Não, isso é perfeito, tem que ser proativo. E eu acho que eu iria mais além, fazer assinar sim, com certeza, mas colocar na reserva, nas condições gerais da reserva, ele clicar ali dizendo que ele está consciente de que ele vai obedecer às regras daquele estabelecimento, né? E você sabe uma coisa que eu fiz um teste e que eu notei é que, principalmente das redes internacionais, eu fiz um teste também com alguns resorts aí no Brasil, e aí eu tenho que tirar o chapéu para esses resorts, porque eles realmente estão tomando medidas de informação no site deles que eu acho que são extraordinárias no sentido de orientar, de permitir que o cliente possa fazer a reserva com 100% de segurança, mas quando você olha os sites das grandes redes, os caras estão vivendo ainda no mundo pró-Covid, ou seja, na hora que você quer ter mais informações sobre se o spa está aberto, se o spa está fechado, quais são as regras que são colocadas ali no momento do check-in para proteger o hóspede, proteger a sua família, as redes ainda estão com dificuldade de colocar isso dentro do processo de reserva do cliente. A despeito de apenas dizer que eles estão com os protocolos em dia e que as promoções são muito agressivas, eu acho que eles ainda estão operando a experiência digital do cliente no mundo pré-Covid. Mas acho que esse é um outro assunto, mas eu queria levantar porque tem a ver com a história de ser proativo, né? Mas super, porque a ideia não adianta dizer que você é o mais limpo, não, que você é o mais seguro. Você tem que tangibilizar isso para o cliente. A tangibilização começa antes, começa no processo de reserva, não é só na hora, no dia. Se você fala, inclusive, só para terminar esse assunto, se você fala com o segmento corporativo, você fala com buyers, né? Você fala com gestores de viagens, de eventos, etc., eles deixam muito claro, preciso de informação, me deixe seguro. Porque se você não me deixar seguro na tua comunicação, né, no ato de reserva, que é antes do check-in, eu não vou nem cogitar o teu hotel, você não vai nem entrar no meu portfólio, né, nas minhas opções. Então, tá perfeito o que você falou. Então, proatividade é o número 2. Qual é o terceiro, Paulo? O terceiro é algo muito básico da nossa indústria, mas que tem que ser sempre lembrado, que é treinar os funcionários, né? Treinar os funcionários sobre quais são as regras que estão sendo impostas pelo Estado, pelo município, pelo governo local, treinar os funcionários sobre os riscos
né? Que são colocados os demais hóspedes na hora que um hóspede chega e se recusa a usar máscara, e também treinar os funcionários para um procedimento, né, delicado, mas firme, sobre a necessidade daquele hóspede que se recusa tá usando a máscara. Ou seja, de alguma maneira fazer com que o hóspede tenha segurança, né, tanto no conhecimento das regras, quanto na maneira como vai abordar o cliente, de que o cliente precisa obedecer o que está sendo estabelecido por aquele estabelecimento, né? E ressaltar, né? Ressaltar a proteção não só do hóspede, mas das outras pessoas. E ressaltar as regras, que muitas vezes são regras estaduais, são regras municipais, são regras federais, enfim, escala isso, né? E, inclusive, no artigo é muito legal, porque fala uma frase interessante, né? Que pode ser uma dica. Nossa política é que os hóspedes usem máscara nas áreas públicas. O senhor tem uma máscara? Se não tiver, tem que providenciar. Então, isso também é uma coisa importante, né? Porque o cara pode simplesmente dizer, eu não tenho. O que eu faço? Não tem problema, tá aqui a sua máscara. Exatamente. É evitar a confrontação e ir para o lado da educação e da conscientização. E isso nada melhor do que ter alguém treinado para poder né, agir numa situação dessa, que é uma situação delicada. Né? Um bom treinamento, ele vai trabalhar suas competências e vai racionalizar o comportamento. Porque senão entra no emocional. E aí, quando tem hóspede que entra no emocional, começa a falar mais alto, cara, você de repente vai entrar no emocional também. Não pode, isso não pode acontecer. Quem é prestador de serviço não pode deixar entrar no emocional, né? Exatamente. É igual aquele vídeo que ficou viral, né? Que não tem o áudio, mas que, enfim, eu não estou querendo aqui julgar nenhum caso nenhum outro, mas que aquele vídeo do hóspede lá que está discutindo com o recepcionista, com o auditor noturno, e de repente, quando a gente vê, estão os dois saindo nos tabefes atrás do balcão. Exatamente. E o hóspede acaba que perdeu a história, que tomou tanto soco do recepcionista que ele saiu correndo. Mas eu acho que as coisas não podem ser resolvidas assim no final, na base dos tabefes, né? E normalmente um bom treinamento talvez proteja o estabelecimento desse tipo de situação constrangedora. Né? Treinamento não só técnico, gente. Treinamento comportamental, desenvolver competências comportamentais, pelo amor de Deus. Isso, não é treinamento em karatê, não, hein? Não é treinamento em karatê. É comportamental. Bom, vamos lá, vamos para a quarta. A quarta é a sua, diga. A minha. Condições razoáveis para acomodar pessoas com problemas médicos. Pode acontecer da pessoa não querer usar máscara porque ele tem algum problema médico, que, enfim, não possa ficar com nada tapado, etc. Algumas coisas para resolver isso. O mundo ideal é você pedir um atestado, né? Ele tem que levar alguma coisa que demonstre, comprove que ele realmente não pode usar máscara, né? O que a gente deve falar? Que ele se comprometa a não se demorar muito nos locais públicos, como lobby, como áreas de lazer, como restaurantes e tal. Inclusive, eu vou mais além. Eu acho que é legal dizer, inclusive, o tempo que ele pode ficar, quantos minutos ele pode ficar em cada lugar. Agora, isso tem algumas implicações. Primeiro que você, nesse caso, não pode... você é obrigado a aceitar a hospedagem dele, tá? Isso é importante. Agora, tem algumas outras coisas. Se você tem que adequar a tua alimentação, a tua parte gastronômica para servir ele no apartamento, você não pode cobrar um café da manhã servido no apartamento, como alguns hotéis cobram à parte, né? Ou qualquer outra refeição. Então, você vai ter que adequar alguma coisa. Agora, uma ideia legal é você ter aqueles face shields, sabe? Aqueles protetores faciais que não é para levar para casa, né? Tem gente que você vai fazer que nem a Amenity, né? Levar para casa, mas o ideal é que ele devolva. Roupão, né? Vai levar o roupão para casa. Vai levar o roupão para casa. Que aí ele não pode usar máscara, sufoca, sei lá o quê. Ele pode usar o face shield, que o hotel também pode providenciar em casos excepcionais como esse. Agora, tudo isso está deixando muito claro aqui que é coordenar com advogado. Sempre é bom ter um contato jurídico antes de você estabelecer essas regras, né? Agora, tem coisas muito claras aqui. Objeções sociais e políticas
não permite que a pessoa se recuse. Isso é contra a minha liberdade individual. Como eu falei antes, a gente vive em sociedade, né? A tua liberdade, mas também existe a liberdade das outras pessoas, né? E claro, como você mesmo já falou, evitar confronto. O brasileiro não é do confronto, né? Como você falou, acho que nos Estados Unidos está acontecendo mais do que no mundo todo, né? O brasileiro é mais pacífico nesse sentido, mas a gente tem que ser firme, né? Porque no momento que acontece isso, outros hóspedes, né? E você abre exceções, outros hóspedes estão ali com a sua câmerazinha, né? E estão ali com a sua luzinha azul, e estão ali com todos a checagem, né, que está sendo feita ultimamente, e você, de repente, vai ter a tua reputação online abalada porque você não consegue ser firme, você não tem regras estabelecidas ou você não tem um bom treinamento. Não, tá perfeito essa história, ainda mais hoje em dia, que tá todo mundo pronto para filmar alguma coisa e para subir alguma coisa. E eu acho que é fundamental ter esse tipo de cuidado. E aí eu vou para o último ponto, que é o ponto de como é que você lida, né, com uma situação em que o cliente continua se recusando a utilizar a máscara, né? Qual é a orientação que você dá para os seus colaboradores? O que o artigo diz, eu acho que eu sou totalmente de acordo, é que é o seguinte: olha, o colaborador tem até um limite, né, em cima do treinamento que ele faz, de lidar com a situação. Mas se o hóspede está numa situação em que ele está puxando uma carteira ou dando uma de autoridade, você sabe com quem eu estou falando, ou passa a ter um comportamento agressivo, aí eu acho que a solução é escalar a situação. Ou seja, é dizer, olha, senhor ou senhora, eu vou ser obrigada a entrar em contato com o meu gerente, e meu gerente vai, então, a lidar com essa situação. Então, você escala, né, essa situação para o seu gerente geral, e aí esse é um ponto importante, porque o gerente geral, normalmente, tem uma tendência de ficar sempre no back of the house, tem sempre uma tendência a ficar afastado dos pontos onde podem surgir conflitos. Eu acho que o gerente tem que mudar a postura deles, tem que estar mais presente no dia a dia dos contatos dos hóspedes com seus colaboradores, para que ele seja um facilitador e que ele utilize as arbitragens necessárias na hora que surgir um indivíduo que realmente se recusa terminantemente a usar a máscara. E aí, no caso, a postura do gerente tem que ser uma postura de dizer o seguinte: olha, se o senhor se recusa, então, a usar máscara, então nós vamos reembolsar a sua diária, vamos reembolsar tudo que o senhor pagou, e nós vamos ser obrigados a fazer o check-out do senhor, porque aqui as regras do nosso estabelecimento privado são de que o senhor deve usar máscara. Então, acho que também utilizar o gerente de medidas e de recursos que sejam não confrontantes, mas que permitam que o hóspede entenda que o último recurso é a saída dele daquele estabelecimento, né? E 2 dicas para o gerente, que é, primeiro, tirar o cara da recepção, da frente, né? Chamar mais em particular, né? Fora. E a segunda coisa é, quando fizer esse check-out que você falou, sem dúvida, fazer o check-out e dizer que a pessoa será muito bem-vinda a retornar, caso cumpra a política de proteção que o Estado definiu, que o hotel definiu, que a cidade definiu e etc. Pronto, estamos colocando nossas regras e de forma profissional e elegante. É fácil? É simples? Não, é uma situação chata, é desconfortável, mas tem solução, tem como minimizar essa situação, né? Hóspedes anti-máscaras, como lidar? Está aí mais uma dica do Depois das 6. Muito bem. Inclusive, já falando em dicas, vamos para dicas, né? Vamos para as dicas, porque a gente já está com o nosso tempo quase estourando, mas a gente não pode deixar de dar dica para a nossa comunidade, e pode começar por mim. A minha dica vai para... nós estamos aqui no verão, né, já caminhando para o final do verão do Hemisfério Norte, e eu recebi no meu Twitter a playlist do Obama, Barack Obama 2020, Barack Obama 2020 Summer Playlist,
né? Convido vocês, a gente vai botar aí no quadro a lista do Barack Obama, para vocês olharem lá no Twitter dele, mas é incrível, assim, como é eclético o gosto musical do Obama, né? Ele vem com Billie Holiday, Nina Simone, né? Os clássicos do jazz, Joe Coltrane, e ele vai para Chica, né? Que são as cantoras de rap ultra contemporâneas que tem nos Estados Unidos, né? Vai para as pops, que é a Beyoncé, né? E, então é interessantíssimo, é super eclética. E o ápice da playlist do Barack Obama é a música do Bob Dylan, né? Goodbye Johnny Reed, que faz parte do último álbum do Bob Dylan. Eu sou fã do Bob Dylan em todos os sentidos, escritor, poeta, cantor, compositor, etc. E esse último álbum foi lançado agora em julho, chama-se Rough and Rowdy Ways, é um álbum muito baseado em cima das canções folk e blues, e tem, né, para quem chega na carreira, como chega o Bob Dylan, tem uma música de 16 minutos, né, que narra justamente o acontecimento do atentado, do assassinato do Kennedy, né, em 66. Então, assim, eu convido vocês, dentro da playlist do Barack Obama, assistirem, né, degustarem o álbum Rough and Rowdy Ways do Bob Dylan, que acabou de ser lançado no mês de julho, né? É isso, Gabi, com você. Qual é a sua dica? Muito bom. A minha dica é a biografia. Existem duas do Bruce Dickinson. Como não? Vou manter aqui meu padrão de rock and roll. Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden, uma das maiores bandas de metal do mundo. O cara é incrível. Agora, ele tem duas. Ele tem a autobiografia e tem biografias escritas por outras pessoas. Eu gosto mais das escritas por outras pessoas. Um deles, inclusive, é esse aqui, do Joey... Como é que é o nome dele? Joey Schumann, que é Bruce Dickinson, ok? O nome. Mas esse cara é incrível. Além da música, tudo que se refere a ele, é uma pessoa interessantíssima da gente conhecer um pouco mais. Ele é ator, ele é roteirista, ele luta esgrima, ele é historiador, ele é palestrante de toda a parte digital, já teve várias palestras, tem no YouTube se vocês querem achar. O cara é piloto de avião, ele tem um Boeing, ele tem o Air Force One, que ele pilota o avião quando eles vão fazer shows pelo mundo. O cara é colecionador de tanque de guerra, pelo amor de Deus! Aliás, a gente tem que botar no vídeo a cauda do Air Force One. A cauda, aquela caveira lá do Iron Maiden, né? Assim, o cara é demais, realmente. Sensacional, sensacional. Ele tem a cerveja dele que se chama Trooper, que está relacionado com música e tal. Ele é doutor em música, ele é empresário do ramo de aviação, o cara é diretor. Ele é diretor de marketing, assim, cara, não dá para... Piloto de Boeing 747. Piloto de Boeing 747, né? Só isso, né? O cara tem brevê de piloto de Boeing 747. Então, vamos respeitar o Sir Dixon, né? Sir Dixon. Boa dica, boa dica. Bruce Dickinson, tudo sobre ele. Pessoa maravilhosa para conhecermos, interessantíssima. Muito bom. Gabi, muito bom. Um beijo para ti. E a gente se encontra no próximo programa. Vou curtir aqui, tá? Não se esqueçam de seguir o nosso canal, nossos queridos telespectadores. É verdade, é verdade. Dê like, comente, compartilhe com seus amigos. Eu vou curtir aqui a savana africana, tá bom? Eu vou escutar Brooke Dixon. Tchau, tchau, Gabi. Um beijo. Tchau.